Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, no seu capítulo de número 16. E os irmãos assentados reverentemente vão acompanhar a leitura do verso de número 20. Mateus, capítulo 16, verso de número 20. Eu falei verso 20, mas na verdade é verso 18. Mateus 16, 18, assim nos diz a palavra do Senhor. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Hoje nós estamos dando uma pausa na nossa sequência sobre o ministério de Jesus. Várias semanas nós estamos estudando o ministério de Jesus a partir dos relatos de Lucas, o médico amado, autor do Evangelho de Lucas e também autor do livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Hoje, e por que isso? Porque hoje é dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro, para nós protestantes, é uma data muito especial. É o dia em que comemoramos o dia da Reforma Protestante, que ocorreu num dia como este, há 504 anos. No dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele teve uma coragem e uma ousadia tremendas. Ele foi até a capela da cidade de Wittenberg, na Alemanha, e lá, na porta daquele castelo, ele apregoou 95 proposições, chamadas também de teses, contra tudo aquilo que havia na igreja que dominava a época, a Igreja Católica Romana. E ele o fez nessa data, 31 de outubro, por uma razão muito especial. Dia 1º de novembro, no calendário católico, comemora-se o Dia de Todos os Santos. Então, todas as pessoas iriam à igreja naturalmente, os devotos de todos os santos. Então, era um dia concorrido, o dia seguinte. Portanto, um dia antes, 31 de outubro, ele vai com um martelo e alguns pregos e ele prega essas 95 teses. Então, imaginem os irmãos o que ocorreu a partir no dia seguinte. As pessoas foram à capela de Wittenberg e uma coisa nova estava fixada lá. As pessoas começaram a ler, começaram a discutir isso, e isso foi o estopim de um movimento eclesiástico e histórico denominado Reforma Protestante, que ocorreu no século XVI. É bem verdade que a reforma não foi só isso. A reforma aconteceu no dia 31 de outubro. Não, é claro que não. É a data que foi escolhida. Séculos antes, muitos outros homens Deus já havia levantado para fazer com que a palavra dele, a palavra de Deus, voltasse a ser lida, voltasse a ser estudada, voltasse a ser divulgada na língua do povo. Entretanto, todos aqueles que se levantaram antes, todos foram silenciados pela morte. Martinho Lutero, não. Martinho Lutero foi aquela pessoa que Deus levantou e preservou a sua vida. Mesmo o Papa Leão X, que era o Papa da época, tendo mandado a sua guarda pessoal atrás de Lutero, Deus levantou pessoas para protegê-lo. O príncipe Frederico da Saxônia o protegeu com a sua guarda pessoal, e ele ficou por um tempo guardado e escondido no castelo do príncipe Frederico. E aquele ano não foi um ano em vão. Naquele ano ele traduziu a Bíblia para o alemão, e aí ele queria que o seu povo, os alemães, tivessem acesso à Bíblia, que antes era só em latim e ninguém entendia nada. Então Deus levanta pessoas, porque, como estamos vendo nesse texto, quem edifica a sua igreja é o próprio Senhor. Por isso nós estamos dando uma pausa na sequência dos nossos estudos sobre o ministério de Jesus, e hoje nós queremos falar sobre esse texto, que os irmãos vão se recordar, é o mesmo texto que estudamos na semana passada. Entretanto, não em Lucas, mas
mas agora em Mateus, e o foco sendo essa expressão de Jesus: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O contexto aqui é o mesmo que nós estudamos no domingo passado. Jesus está junto com os seus discípulos, ele pergunta aos seus discípulos o que os outros falam dele, e os discípulos respondem. Alguns acham que é João Batista, outros dizem que é Elias. Depois Jesus se dirige aos seus discípulos e pergunta para eles: e vocês? O que vocês acham que eu sou? E aí vem a confissão de Pedro, vem a fala de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro estabelece essa frase, Jesus Cristo diz assim para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou isso não foi nenhum homem, não foi nenhuma pessoa, mas foi o meu Pai quem te revelou isso. Quem nos revela Jesus não é a igreja, quem nos revela Jesus não é um sermão, quem nos revela Jesus não são as pessoas, quem nos revela Jesus é o próprio Deus. É Ele que nos dá fé para ver em Jesus não um carpinteiro, não uma pessoa histórica, mas o Cristo de Deus, o Messias e o Salvador. E é isso que Jesus Cristo vê em Pedro. Por isso ele diz: eu te digo que o teu nome é Pedro, e sobre esta pedra, essa tua confissão, essa tua fala, a igreja será edificada. A base alicerçal da igreja é o próprio Cristo. Tendo por base, irmãos, esse verso de número 18: eu mesmo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Hoje, nesse dia simbólico em que comemoramos o dia da Reforma Protestante, nós queremos aprender nesse texto algumas lições para a nossa reflexão. A primeira lição que nós queremos aprender sobre a igreja de Cristo, irmãos, que o próprio Senhor estabelece, é que a promessa de edificar é dele, absolutamente dele. Volte o seu olhar para o verso 18, quando ele diz: eu mesmo edificarei a minha igreja. Na nossa língua portuguesa, nas nossas traduções, não existe a ênfase eu mesmo, mas no grego é assim que está: eu mesmo. A edificação da igreja, a construção da igreja, o fortalecimento da igreja, o estabelecimento da igreja é uma obra exclusiva do próprio Senhor da igreja. Ele diz: eu mesmo. Eu quero deixar algo bem claro: eu mesmo. É isso que ele está dizendo. A expressão aqui é exatamente essa. Há uma ênfase muito grande, há uma promessa, e a promessa do Senhor não tarda, a promessa do Senhor não falha. A palavra de Deus, irmãos, desde Gênesis a Apocalipse, ela é repleta de promessas. É lógico que aquelas do futuro, aquelas do Apocalipse, ainda não se comprovaram, mas todas as demais, desde Gênesis até os dias de hoje, todas as promessas do Senhor, todas elas se cumpriram. Há uma promessa, e essa promessa é do Senhor. Números capítulo 23, verso 19, o autor diz assim: Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 1, verso 19, ele diz assim: quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas ele tem em Cristo o sim para cada uma delas. Josué 21, verso 45, o autor escreveu: de todas as promessas do Senhor, todas elas se cumpriram. Ainda o autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, no verso 23, ele escreveu: apeguemo-nos com firmeza à esperança, pois quem prometeu é fiel. Jesus olha para Pedro, Jesus olha para o seu corpo discipular e diz: essa igreja não estará ao léu, essa igreja não será uma nau vagando numa tempestade, não, essa igreja será edificada, e ela será edificada por mim mesmo. A promessa do Senhor para a igreja, irmãos, é dada pelo próprio Senhor da igreja. Há uma promessa. No passado, irmãos, a igreja enfrentou sempre dias tenebrosos. Não é à toa que a Idade Média, que é o período que nós estamos vendo hoje, comemorando a Idade Média, 1500
XVII, do século XVI, a Idade Média, qualquer livro de história, qualquer pesquisa que os irmãos fizerem na internet, os irmãos vão encontrar a seguinte expressão: Idade Média, a Era das Trevas, ou a Época das Trevas, porque foi realmente um período tenebroso em que não havia liberdade. Quem dominava era o catolicismo, eles estabeleciam a verdade, não havia espaço para diálogo, a palavra de Deus, havia a proibição do estudo e da leitura da palavra de Deus, as missas, os encontros da igreja na época eram todos em latim e o povo não entendia absolutamente nada, era uma maneira de o povo ser manipulado, daí a luta para que o povo entendesse as Escrituras. E foi exatamente numa dessas noites que, em seus grandes questionamentos, que Deus revelou a Lutero isso: o justo viverá pela fé. O homem precisa conhecer as Escrituras. E então Deus vai levantando pessoas, mas quem edifica é o Senhor. A igreja de Cristo, irmãos, tem passado por muitas lutas desde o início. Os inimigos são muitas vezes sorrateiros, silentes, eles são dissimulados, eles se infiltram com muita facilidade, mas nem sempre foi assim. Às vezes eles eram assintosos, como na Idade Média. Todos aqueles que se levantavam contra os ditames da Igreja Católica nesse período que nós estamos estudando aqui, todos eram silenciados. E não eram silenciados com veneno, não, era morte na fogueira, vivos. Vários dos nossos irmãos do passado que se levantaram contra foram queimados vivos, e os seus livros serviram de combustível na sua fogueira. Salmo 145, verso 13, o salmista escreveu: O Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso em tudo o que faz. Eu mesmo edificarei a minha igreja. A promessa do Senhor da igreja. Uma segunda lição que nós aprendemos desse texto aqui, irmãos, é que a igreja pertence ao Senhor. O verso 18 diz: Eu mesmo edificarei a minha igreja. A igreja não pertence a pessoas, a igreja não pertence a denominações, a igreja não pertence a grupos, a igreja, ela tem um Senhor. E esse Senhor não comprou com dinheiro, ele comprou com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. E foi uma vida dura, uma vida de grande perseguição. Quando ele diz: Eu mesmo edificarei a minha igreja, ele está dizendo: é meu povo. Quando Pedro escreve, tempos depois disso aqui, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É a isso que ele está se referindo. A igreja é do Senhor. Então não compete a nenhum qualquer outro homem, nenhuma outra, qualquer instituição escrever algo sobre essa igreja que não esteja baseada na palavra desse próprio Cristo, que é o Senhor da igreja. Não há outra base. Por isso os reformadores e os pré-reformadores, os que vieram antes de Lutero, se levantaram para que a voz do Senhor fosse ouvida na igreja do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, Paulo assim escreveu: Fostes comprado por alto preço. A igreja se reúne não em torno de si mesma. A igreja se reúne não em torno de grupos. A igreja se reúne não em torno de achismos. Eu acho, eu penso, ou na minha opinião. Não há espaço para isso na igreja do Senhor. Só há espaço para a voz do Senhor e para a palavra do Senhor. Por isso, um dos grandes brados da reforma protestante é: sola Escritura. Somente as Escrituras são a autoridade suprema dentro da casa do Senhor. Em Atos capítulo 20, verso 28, Lucas escreveu assim: Ele comprou a sua igreja com o seu sangue, o sangue do seu Filho unigênito. O Senhor Jesus Cristo disse: Eu mesmo edificarei a minha igreja. Essa igreja cresce enquanto ela é do Senhor. Essa igreja prospera enquanto ela é do Senhor. Essa igreja recebe a graça enquanto ela é do Senhor, porque ela de fato o é. Ela não pertence a quem quer que seja. Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, verso 18, quando diz:
Cristo é a cabeça do corpo, cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Eu mesmo edificarei a minha igreja. A promessa do Senhor, a igreja do Senhor. Mas há uma terceira lição que nós queremos aprender dentro desse verso de número 18. Não apenas a promessa do Senhor, não apenas a igreja do Senhor, mas os meios são do Senhor. Os meios que Ele utiliza para edificar a sua igreja, esses meios são do Senhor. Jeremias capítulo de número 3, verso 15, Deus falou ao seu povo: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com inteligência e com sabedoria. Deus nunca deixou o seu povo sem liderança saudável, nunca deixou. Nenhum do seu povo deixou de ser pastoreado, porque Deus sempre levanta pessoas. E quando nós estamos falando de pessoas, pastores aqui, irmãos, são pessoas que Deus levanta para alcançar vidas. Não me refiro apenas e tão somente aqui aos teólogos, mas eu me refiro àqueles que trabalham apacentando, alimentando, curando, buscando, salvando, resgatando. Deus levanta pessoas. Eu sempre tenho falado aqui na igreja isso. Deus usa pessoas. É por meio dessas pessoas que Deus levanta, que Ele vai pastoreando, que Ele vai agregando, que Ele vai levando consolo, que Ele vai despertando, que Ele vai repreendendo, que Ele vai corrigindo, que Ele vai disciplinando, mas sobretudo Ele vai edificando. Deus tem levantado homens desde sempre. Desde a eternidade, Deus já havia escolhido os seus. Observe muito bem que no verso de número 17 do texto que nós estamos estudando, quando Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Observe bem, eu quero insistir nisso. Jesus responde para Pedro, tu és um bem-aventurado, tu és um homem feliz, porque foi Deus quem te revelou isso. Foi Deus quem te revelou. Quem edifica é a igreja, é Jesus, porque a igreja pertence a Ele, e os meios são dele, exclusivamente dele. Deus edifica a sua igreja por meio da palavra. E isso, irmãos, foi um estopim da reforma protestante, a supressão da palavra de Deus. A palavra de Deus foi escondida, ela foi ocultada, ela foi diminuída, ela foi escanteada. E Deus nos fala pela sua palavra. O próprio autor da Epístola aos Hebreus nos diz isso na abertura, logo no seu primeiro capítulo. Havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas de muitas maneiras, hoje nos fala por meio do Filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Não precisamos buscar coisas espetaculares, como diz o autor do Salmo 131. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas grandiosas demais para mim. Pelo contrário, eu me calo diante do Senhor, eu me aquieto diante do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, é a maior revelação deixada para nós sobre o que é Deus, aquilo que Ele quis revelar. Uma outra maneira, um outro meio pelo qual o Senhor alcança o seu povo e edifica a sua igreja é por meio do seu amor. O amor do Senhor nos alcançou. A palavra de Deus nos diz: Ele nos amou primeiro. O Senhor, o amor do Senhor é um amor incondicional. Ele não esperou que nós o amássemos. Ele nos amou primeiro, porque a nossa tendência não é amar o Senhor. A nossa tendência é nos afastarmos do Senhor, mas Ele nos amou primeiro. Um outro meio é o próprio Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo para todo aquele que nele crê. Quando o Senhor Jesus Cristo estava se preparando para ser assunto aos céus, Ele reuniu os seus discípulos e disse assim: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. E é isso que é narrado por Lucas em Atos capítulo de número 12, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. É outro meio pelo qual Ele utiliza para edificar o seu povo. Um outro meio, os dons espirituais, os dons que esse Espírito Santo concede ao seu povo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, fala claramente sobre isso.
O Senhor equipa a sua igreja e por meio desse equipamento ou desses equipamentos, os dons espirituais, a igreja é edificada. Isso fica muito claro quando ele esclarece sobre o uso dos dons espirituais na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo diz, é para a edificação da igreja. Os dons, quando eles são apresentados ao Senhor, a igreja é edificada. E o Senhor disse, eu mesmo edificarei a minha igreja. Os meios são estabelecidos pelo próprio Senhor. A ceia do Senhor é outro meio pelo qual a igreja é edificada. Por isso nós não podemos fugir dela. John Wesley, grande avivalista, ele tinha o hábito de cear todos os dias com a sua esposa antes de sair para evangelizar. E isso ele fazia diariamente. Existem igrejas que fazem e celebram a ceia todas as semanas. Existem outras igrejas que celebram a ceia 2 vezes por semana. E não há nenhum erro nisso. Não há nenhum problema nisso. É que a nossa tradição, assim, orienta a fazermos 1 vez por mês, mas nada obsta de ela ser promulgada e celebrada dominicalmente. É um meio de graça, é um meio de edificação. A oração é outro meio pelo qual o Senhor edifica a sua igreja, porque nós estamos em comunhão direta com o trono do Pai. E o Senhor fala no nosso coração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Eu mesmo edificarei a minha igreja. Os estudos na palavra do Senhor, a meditação. Entendermos que o Senhor é o nosso Deus, que Ele nos pastoreia em todos os vales, não apenas nos montes, mas nos vales sombrios. Saber que Ele é Deus, a tempo e a fora de tempo, sobre tudo e sobre todos, são os meios que o Senhor utiliza para edificar a sua igreja. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, eu mesmo edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno tem se abatido contra a igreja desde tempos imemoráveis, sempre. Na Idade Média foi terrível, foi cruel, mas quem edificou a igreja não foi Lutero. Quem edificou a igreja e sempre foi o Senhor. Deus levanta homens, Deus usa pessoas porque os meios é Ele mesmo quem os providencia. Nada vai impedir a marcha da igreja. De tempos em tempos eu uso essa expressão. E muitas vezes nós nos preocupamos com a igreja e nos esquecemos que a igreja tem um Senhor. E é Ele quem a edifica. Antes de Martinho Lutero, tantos outros Deus levantou. Eu quero citar apenas alguns aqui. John Wycliffe. John Wycliffe foi um inglês. Ele viveu no século XIV, portanto, antes de Martinho Lutero, por isso um pré-reformador. Ele era professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra, um homem nobre, um homem inteligentíssimo, e foi um homem que, pela graça de Deus, ele foi perseguido porque ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês. E ele fez, e ainda hoje existe uma fundação chamada Fundação Wycliffe para a tradução das Escrituras. Um homem que foi morto. Foi morto porque ele queria que o seu povo conhecesse as Escrituras na sua língua. John Hus talvez tenha sido o mais famoso dos pré-reformadores. Talvez. Ele era tcheco, nascido na antiga Tchecoslováquia, reitor da Universidade de Praga, na Tchecoslováquia. Um homem que, pregando a palavra de Deus, foi chamado diante do Papa para se retratar e pedir perdão. E ele disse, eu não tenho que me retratar. Me prove nas Escrituras que eu estou errado e eu lhe peço perdão. Silenciou o Papa, silenciou o Vaticano. Foi condenado à morte na fogueira. Jerônimo de Savonarola, um outro que também pré-reformador, viveu no século XV, um pouquinho antes de Lutero, o inglês, formado também na Universidade de Oxford, traduziu também a Bíblia
para o inglês, para povos que eram perseguidos, levou a Bíblia, também foi perseguido e morto. E eu termino citando Jerônimo Savonarola, foi italiano, e eu termino citando William Tyndale, também um pré-reformador, viveu no século XV, esse sim, formado em Oxford, traduziu a Bíblia para o inglês e ele foi condenado à morte por estrangulamento. Porque de tanto que ele dizia, não vou me calar, não vou me calar, não vou me calar, foi assim que ele foi morto, por estrangulamento, para fazer com que a língua dele saísse mesmo. Homens, como diz as Escrituras, homens dos quais o mundo não era digno, homens que souberam se colocar diante de Deus para serem usados por Deus, homens que souberam se curvar diante da majestade do Senhor, para dizer, Senhor, a igreja é tua. E vergonhosamente nós vemos homens querendo arrogar para si a autoria de igrejas, o domínio de igrejas, o controle de igrejas, o crescimento de igrejas. Pobres desses homens, se esquecem de que nós temos o mais rico edificador, é o próprio Senhor da igreja. Eu mesmo edificarei a minha igreja, diz o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos faça sempre nos lembrar de agradecer ao Senhor, porque é Ele quem tem nos edificado. E se a igreja está em pé, de portas abertas até hoje, e porque as portas do inferno não fecham a porta da igreja do Senhor, é porque o Senhor continua edificando a sua igreja. Que a palavra do Senhor habite ricamente nos nossos corações. Amém.